O professor Beto Vasques aponta como conflito entre André Mendonça e Paulo Gonet que revela os riscos da pressa em decisões judiciais. Ao apressar a operação contra Daniel Worcário, Mendonça acabou custando a vida de um sicário que poderia ser peça-chave nas investigações, expondo fragilidades das instituições e disputas de poder que comprometem a democracia. No vídeo de hoje, Vasques analisa por que essa crise exige responsabilidade e cautela no sistema de justiça brasileiro. Colocando que no momento não há nenhum indício de conduta suspeita do ministro aqui no caso, então falando aqui de que não vê no momento a necessidade de uma investigação em torno dessa situação do ministro Alexandre de Moraes, mas quando a gente vê os cenários aqui, quais que são os possíveis que a gente pode esperar para a semana, para entender o que aconteceu do outro lado também, essas alegações do ministro, na sua visão? Bom dia. Bom dia, Natália. Natália, eu juntando a primeira parte com essa questão da PF, veja que coisa interessante. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que perceber que existe um espectro que ronda a República, né, que assombra a República, que é o espectro do Worcário. O grau de tensão que a gente viu nas últimas 24 horas, 48 horas, eu acho que não tem precedente na história política brasileira do ponto de vista não só da corrosão das instituições a partir de um esquema mafioso que foi descoberto, como uma briga interinstitucional que está se dando. Então, o que a gente viu nesse episódio, a gente poderia chamar de uma guerra de peritos. Então, por um lado, olha que interessante, na nota que a Secretaria de Comunicação do STF solta ontem, eles colocam: a pedido do gabinete do ministro Moraes, informamos que uma análise técnica. Então, primeiro, nem o STF, nem a mesma SECOM do Supremo endossam a nota do ministro. Então, aí a gente já vê que pode haver divisões internamente no Supremo quanto a isso. Aí coloca: uma análise técnica foi realizada. Aí um sujeito oculto, né? Uma análise técnica feita por quem? Com que padrões? Com que rigor? Não se sabe ao certo. Aí, em paralelo, para se defender dessa nota, as organizações Globo dizem que a matéria e o furo da Malu Gaspar se confirma porque está baseado em uma perícia da PF. Com isso, de certa forma, a Globo tem que entregar, entre aspas, aí quem é a fonte, se foi a própria PF. Muita gente na internet dizendo que o André Esteves estaria o banqueiro no meio do caminho. A gente não sabe, são especulações, mas enfim, são informações que a princípio não teriam vindo da CPMI que recebeu os dados, mas eventualmente uma fonte vazada pela PF, cujo ministro André Mendonça pediu agora que fosse investigado esse vazamento. Eu estou colocando só um pouco desse enredo, que é muito complexo, as pessoas às vezes perdem isso de vista. Então vejam que loucura, agora a gente tem visões de peritagem que se contraditam. Então aonde estará a verdade? Eu acho que é um momento muito delicado, seria muito importante a gente ter muita serenidade nesse processo, deixar as investigações ocorrerem, porque é muito difícil saber quem está falando a verdade. Eu acho que só o tempo e as investigações vão poder trazer luz a esse caso. Mas, ora, a mesma PF que supostamente teria vazado esses dados para a jornalista, ou da onde teriam partido os dados, porque dizem que esses dados não estariam disponíveis, os que poderiam comprovar essa peritagem não teriam sido entregues à CPMI. A gente também não tem clareza do que foi entregue para cada um, mas assim, se isso é verdade, agora é a mesma PF que de antemão diz que não tem elementos para investigar o ministro Moraes. Eu gostaria de uma PF que nem vazasse documento, nem dissesse que de antemão ninguém tem ou não que ser investigado. Quem tem que dizer se o ministro Moraes será ou não investigado em um dado momento são os indícios, são as provas, né? Eu acho que esse tipo é quase que uma PF que vazou uma informação, aí tenta passar um pano. Qual PF a gente acredita? Tem mais de uma PF? Existe uma PF dividida dentro? E aí eu acho que uma primeira questão quanto à atuação do ministro Mendonça, que é o relator do caso, que afastou a direção da PF, o diretor-geral Andrei, das investigações. Será que isso está funcionando? Será que estão tendo duas forças dentro da PF? Será que isso não foi um erro? Quer dizer, de dizer, porque poderia ter contaminação política, então eu falo direto com os policiais federais que estão no caso, mas omito essa informação enquanto juiz da direção. E aí eu coloco um elemento mais, Natália, que está passando batido, dada a complexidade do tema, mas é gravíssimo, gravíssimo, que foi a resposta que houve à manifestação do Procurador-Geral da República ontem, que contra o ministro do caso André Mendonça. O Paulo Gonet fez uma manifestação de 6 páginas duríssima, onde basicamente ele deixa entender que a morte ao sicário do Worcário, que hoje parece que infelizmente veio a óbito essa manhã, que essa morte foi
em virtude da precipitação de como a operação foi feita. E aí é mais um ponto talvez negativo para a PF, que tinha ele sob custódia, e para o ministro Mendonça, porque efetivamente ele alega, o procurador-geral alega que ele teve menos de 3 dias para analisar 2.100 páginas e que seria temerário fazer uma operação assim. E que talvez a urgência que foi vendida para a gente, porque eles estavam ameaçando jornalistas, o que é gravíssimo, inaceitável, mas que essas denúncias teriam sido em julho do ano passado, essa troca de mensagem. Não é que o Vorcaro botou essa mensagem dizendo que ia arrebentar os dentes do Lauro Jardim ou moer a empregada dele anteontem. Isso tem mais de 8 meses, então por que dar só 3 dias para a Procuradoria-Geral da República? E depois o André Mendonça, quando a Procuradoria disse eu em 3 dias não vou me manifestar, o relator criticou a postura. Hoje levou o troco do Gonê. Olha, por conta dessa precipitação que não se justificava nas cautelares, a gente acabou tendo, porventura, e leio a frase, né? O impacto de certas providências cautelares pode ser exemplificado no evento fúnebre ocorrido durante a operação. Ou seja, em outras palavras, o Gonê está dizendo que a responsabilidade pelo óbito do sicário foi dessa operação. E termino com isso, Natália. A gente viu realmente nesse episódio esse camarada morrendo sob custódia da PF, o Vorcaro vindo para São Paulo para um presídio estadual e tendo que correr de volta para Brasília num federal, porque imagina, vão deixar morrer o Vorcaro também, uma PF que vaza dado para um jornalismo, para uma empresa de jornalismo que tem que avisar que foi ela, um ex-policial federal que era um dos assessores do Vorcaro para espionar e entrar nos sistemas da PGR, da PF, inclusive do FBI. Então assim, as instituições saem muito comprometidas desse processo. Acho que a gente tem que ter prudência, serenidade e cautela, deixar as investigações ocorrerem sem um novo super-herói de toga, nem Moro, nem Xandão, nem Mendonça agora. Eu acho que a investigação e as instituições têm que ser preservadas e poderem atuar em consequência. Em um momento de forte tensão institucional no Brasil, as declarações do professor Beto Vasques ajudam a entender como disputas dentro do próprio sistema de justiça podem expor fragilidades profundas do Estado. Ao analisar a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, Vasques interpreta o documento como uma espécie de resposta política ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que havia criticado a demora da Procuradoria em emitir parecer sobre a operação contra Daniel Vorcário. O episódio revela um problema maior. Quando instituições passam a se confrontar publicamente, quem perde é a confiança da sociedade na justiça. Segundo a análise de Vasques, o parecer de Gonê foi particularmente duro, ao sugerir que a pressa na condução da operação pode ter contribuído para o desfecho trágico envolvendo o sicário ligado a Vorcário, uma figura que poderia ser peça-chave para esclarecer o esquema investigado. A Procuradoria argumenta que recebeu mais de 2.000 páginas de documentos e teve apenas 3 dias para analisá-las, um prazo claramente insuficiente para uma avaliação técnica responsável. Em outras palavras, a urgência política pode ter atropelado o rigor jurídico necessário em uma investigação desse porte. Do ponto de vista progressista, esse episódio revela um problema recorrente no sistema de justiça brasileiro: a pressão por respostas rápidas em casos de grande repercussão midiática. Ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e o próprio Mendonça, atuam sob intensa pressão política e pública, o que muitas vezes transforma decisões jurídicas em arenas de disputa institucional. Quando isso acontece, investigações complexas deixam de ser apenas processos técnicos e passam a ser disputadas também no campo das narrativas e do poder. É justamente por isso que o alerta de Beto Vasques merece atenção. Em uma democracia sólida, o devido processo legal precisa prevalecer sobre a pressa, sobre a disputa política e sobre o espetáculo público. Investigações sérias exigem tempo, método e responsabilidade institucional. Sem isso, conflitos entre judiciário, Ministério Público e órgãos de investigação podem acabar produzindo algo ainda mais grave: uma crise de credibilidade que enfraquece as próprias bases da democracia brasileira.